Olá, pessoal! Hoje trago a vocês a correção do exercício sobre o modelo ácido-base de Arrhenius e suas aplicações. Vamos lá? Primeira questão. O ácido que é classificado como oxiácido, diácido e é formado por átomos de 3 elementos químicos diferentes é... Pessoal, veja bem. Oxiácido é o ácido que tem oxigênio em sua composição. Desse modo, já pode descartar a letra A e a letra C. Agora, veja bem, diácido é aquele que tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, se a letra A e a C já foram descartadas, descarta agora a B e a E, porque a B tem 4 hidrogênios e a E só tem 1. Só por aí ficamos com a letra D. E ainda diz que é formado por átomos de 3 elementos químicos diferentes. Na letra D nós temos hidrogênio, enxofre e oxigênio. Número 2 diz o seguinte: X, Y e Z representam genericamente 3 ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água a temperatura constante, comportam-se de acordo com a tabela. Veja bem, nós temos aqui o número de moléculas que foram dissolvidas de cada ácido em questão e o número de moléculas que foram ionizadas. Observe aqui um destaque para o ácido Y, que das 10 moléculas dissolvidas, mais da metade foram ionizadas. Então, observe que das 10, 7 foram ionizadas. Então, de todos esses aqui, Y representa o ácido mais forte. O mais fraco, aqui em questão, é o ácido X. Por quê? Porque, veja bem, das 20 moléculas dissolvidas, apenas 2 formou íons. É um ácido bem fraco. E o que fica no intermediário aí é o ácido Z, que das 5 moléculas dissolvidas, uma foi ionizada. Perceba que na proporção de 5, uma foi ionizada. Então, Y representa, sim, o ácido mais forte, X representa aí o mais fraco e Z o moderado. Eu poderia chegar nessa conclusão calculando o grau de ionização, conforme a gente viu na explicação. É só dividir o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas e multiplicar por 100. Só que um raciocínio simples assim, não há necessidade de fazer esses cálculos. Então, nós já temos aí em mente, Y é o mais forte, X é o mais fraco e Z é o moderado. Desse modo, pessoal, marque a letra C. Apenas a 3 está correta, porque a 3 aqui afirma que Y apresenta um maior grau de ionização. As demais estão erradas, já que a afirmativa 1 diz que X representa o mais forte e é o mais fraco. E a afirmativa 2 diz que Z representa o mais fraco. Não é, ele é o moderado. Número 3 diz o seguinte: equacione a ionização ou dissociação total dos seguintes ácidos e bases. Nós temos aqui letra A e B, 2 ácidos, e na letra C e D, 2 bases. Essa questão eu vou responder numa folha para ficar mais claro a compreensão de vocês. Olha só, pessoal. A letra A deu aqui o ácido H2CO3 e ele vai reagir com a água, H2O. Agora, olha que interessante. Para 2 hidrogênios ionizáveis, ocorre a necessidade de 2 moléculas de água. É uma molécula para cada hidrogênio ionizável. E agora aqui nós temos o resultado. Já que foram 2 moléculas de água, vão ser 2 íons H3O+. Não esqueça que cada molécula de água recebe um íon H+ daqui, ó. Tá? Aqui vai sair 2 íons H+. E são 2 moléculas de água, então vai ficar 2 H3O+. E aqui vai ficar o restante que sobrou daqui, ó. Então, veja bem, o íon aqui agora é o CO3. Agora, veja bem, como saíram 2 hidrogênios aqui, como íons, saíram aqui 2 prótons, né? Cada hidrogênio perdeu um elétron. Então, veja bem, eram 2 hidrogênios, foram perdidos 2 elétrons. E esses 2 elétrons vieram para o CO3, ficando assim, ó, CO3, 2-, que é conhecido como íon carbonato. É só isso.
Aqui agora nós temos um outro ácido, só que nós temos aqui 4 hidrogênios ionizáveis. Então, vão reagir com eles 4H2O. E aqui, ó, nós temos que vão formar 4H3O+. Esse vai ser sempre o íon. E aqui nós temos o restante dessa estrutura, é o SiO4. Nós temos aí SiO4. Como foram 4 hidrogênios ionizáveis, nós vamos ter aqui 4 menos, porque cada um desses 4 liberou um elétron, totalizando 4 elétrons. Agora aqui nós temos a presença da hidroxila, nós temos aqui a base. Então veja bem, neste caso aqui, a base vai ser diluída em água e a água aqui não vai reagir diretamente com ela. A água vai fazer a separação dos íons. Então nós vamos colocar a molécula da água aqui em cima da setinha e aqui vai separar o íon. O Pb, que é o chumbo, vai se separar do íon hidroxila. Agora veja bem, aqui está claro que são 4 hidroxilas. Então vamos colocar aqui na frente, ó, 4 hidroxilas. E cada hidroxila pega um elétron do elemento que está ligado com ele. Então aqui vai ficar o sinalzinho de menos, porque cada hidroxila é OH-, e nós temos aqui 4, porque eram 4 hidroxilas. Como o chumbo perde os seus elétrons para a hidroxila, e no total aqui, ó, são 4 elétrons, tá vendo? São 4 hidroxilas, um elétron para cada. Então no total foram 4 elétrons. Portanto, o chumbo perdeu 4 elétrons, ficando com a carga 4+. Do mesmo modo, ocorre aqui embaixo, ó, o hidróxido de magnésio também vai ser diluído em água, ocorre a separação do Mg e do OH, o OH sempre é menos, tá? E aqui são 2 hidroxilas, então vai ficar 2 OH-. E o magnésio perdeu 2 elétrons, tá vendo? Ficando com a carga 2+. É isso aí, pessoal. Número 4 diz o seguinte: a tabela a seguir fornece o pH de alguns produtos. Nós temos aí água do mar, urina, suco de limão e vinagre. E nós temos aí os referidos pHs. Aí a questão diz assim: assinale a alternativa incorreta, ou seja, a que estiver errada. A letra A diz que o papel de tornassol, que também é utilizado como indicador ácido-base, em contato com a água do mar, fica azul. E está correta, uma vez que a água do mar é alcalina, veja que o pH está acima de 7 e o papel de tornassol em materiais alcalinos tende a se comportar de cor azul. A letra B diz que a concentração de íons hidroxila na urina é de 10 elevado a menos 8,4 mol por litro. Pessoal, esta afirmação aqui é verdadeira, mas eu preciso detalhar para vocês aqui. O cálculo que se faz envolve conteúdos que ainda não foram abordados. Futuramente nós vamos trazer essas explicações, mas como essa questão está no nosso contexto, eu vou explicar, pelo menos para dar uma noção a vocês aí. Veja bem, o pH e o pOH somados dá igual a 14. Veja na faixa de pH que vai de 1 até 14. Mas, professor, você não falou sobre pOH. Olha só, galera. pOH é o potencial hidroxiliônico, ou seja, mede a concentração de íons hidroxila, da forma que o pH é o potencial hidrogeniônico, que mede a concentração de íons H+. Mostrei para vocês a fila de pH, não mostrei ainda de pOH. É meio que o contrário. Mas veja bem, o total de H+, e o total de OH- em termos de concentração, dá sempre igual a 14. Então, veja bem, o pH já é conhecido aí na questão. O pH é igual a 5,6, está aí na tabelinha. A urina tem pH 5,6. E o pOH, nós vamos encontrar aqui agora. Só sei que o total vai dar 14. Então, isola o pOH no primeiro membro e joga o resto para o segundo membro. O 5,6 passa subtraindo. E aqui nós temos que o pOH é igual a 8,4. Agora, olha que interessante. A concentração dos íons OH- ou dos íons hidroxila é igual, aí você coloca assim, ó, a potência 10, e esse 8,4 que a gente encontrou fica lá no expoente, como menos
8,4. Essa estratégia que a gente usa envolve um conteúdo que a gente não viu ainda, que é sobre logaritmos. Então, a gente vai ver isso futuramente. Mas é sempre nessa lógica. Do mesmo modo que o pH deu 5,6, quer dizer que a concentração de íons H+, era 10 elevado a menos 5,6. Viu a lógica aí? Igual dos íons hidroxila. Se o POH é 8,4, a concentração de íons OH- vai ser de 10 elevado a menos 8,4. É sempre assim. Se o pH for 5, a concentração de H+ é 10 a menos 5. Se o POH for 5, a concentração de íons OH- é 10 a menos 5. Tá? E desse modo, a letra B configura como uma alternativa correta. Letra C diz que o indicador fenolftaleína no suco de limão fica incolor. Verdadeiro. Se fosse em uma base, aí ele mudaria de cor. Agora, a letra D diz que no vinagre, que é ácido, diz que a concentração de íons H+ é menor do que íons OH-. E não é bem assim. A concentração de íons H+ é maior, por isso que ele é ácido. Qualquer que seja a temperatura, é o que diz na questão. Então, essa letra D está errada. Portanto, marque a letra D. Espero que vocês tenham entendido a correção. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. E não esqueça, pessoal, deixa aquele joinha e divulga o nosso canal para os seus contatos. Ah, e se não for inscrito, se inscreva. E até a próxima aula. Valeu? Tchau!